Mas vamos, né, diante do cerceamento da liberdade de expressão que a gente está sofrendo, alguns jornalistas e algumas autoridades se pronunciaram sobre o tema em solidariedade à Jovem Pan. O jornalista Boris Casoy, estamos passando a pauta, tá? O jornalista Boris Casoy, ele disse em seu canal no YouTube que o TSE está favorecendo Lula com a censura imposta à Jovem Pan. Abro aspas. Tem que ficar o protesto contra essa ação destrambelhada, censória do TSE. Vamos ouvir. A TV Jovem Pan foi alvo de uma ação de censura do TSE, uma ação de censura proibindo a divulgação de determinadas notícias, de determinados fatos, abordagem de determinados temas. Isso é censura. A Jovem Pan tem largas tradições de comunicação junto ao público. A Jovem Pan tem a sua posição, tem a sua maneira de fazer jornalismo, e não pode ser alvo de uma ação do TSE, uma ação de censura. Eu estou dando o nome das coisas, o nome correto das coisas, não tô tratando eufemisticamente da questão. O TSE, eu não quero atribuir maldade, embora eu desconfie. O TSE acaba de favorecer um dos candidatos, o Lula, com as proibições, com a censura imposta à Jovem Pan. Tem que ficar aqui um protesto, né? Quem ama a liberdade, quem trabalha com a liberdade de comunicação que nós temos no Brasil, tem que ficar o protesto contra essa ação destrambelhada, censória com S do TSE. Você sabe como deve ser classificada essa ação catastrófica para a democracia do TSE? Como deve ser classificada? Isso é uma vergonha. O que o TSE fez com a Jovem Pan, está fazendo com a Jovem Pan, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tá aí Boris Casoy com seu bordão jornalístico conhecido em todo o Brasil. O Marcos Pontes também repudiou o TSE. No vídeo, o senador eleito pelo Estado de São Paulo, enviado exclusivamente aqui para a Jovem Pan. Vamos conferir. Eu não vejo isso com bons olhos de forma nenhuma. Primeiro, porque já existem maneiras, através da própria justiça, de que qualquer pessoa que se sinta, de certa forma, prejudicada por algum tipo de notícia ou por algum comentário, possa exigir um direito de resposta, indenização e etc. Ou seja, isso já está previsto. Agora, quando você proíbe conteúdo, e isso é muito ruim para a democracia, e principalmente, vindo de um órgão superior, porque abre a possibilidade de jurisprudência que não é de forma nenhuma adequada para um país que defende a democracia como um dos seus preceitos principais, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa. A imprensa, ela tem que ter essa liberdade para falar e da maneira como precisa ser falado, ou quer ser falado. Pode ser correto algumas vezes, pode ser incorreto outras vezes. Se for incorreto, existem as ferramentas do direito, da justiça, para que isso seja feito, para que seja combatido, mas não você proibir o conteúdo, que isso tem todas as características de censura. Agora com relação à Jovem Pan, mas quem sabe no futuro próximo pode ser a Globo, pode ser a CNN, pode ser qualquer outro órgão de imprensa.
e isso nós não podemos aceitar no nosso país. Então, sou completamente contra, né, isso que nós assistimos essa semana. Dá para ver que foi uma decisão, de certa forma, pensando com lógica, relativamente fraca, né, em termos de decisão ali. Já havia dentro do próprio tribunal uma certa discordância, né, ou seja, passou ali no limite, né, e eu acho que isso seria muito importante ser revisto, né. Logicamente, um órgão, um tribunal, ele trabalha sob demanda, né, então existe a necessidade de ser provocado. Eu acho que é o momento de ser provocado para que essa decisão seja refeita, seja reestudada, porque a gente não pode abrir essas perspectivas de quebra da nossa democracia. Mais cedo, o apresentador Danilo Gentili também falou sobre o tema em entrevista exclusiva no programa Morning Show. Vamos ver. Parece que a sociedade brasileira é feita para servir ao político e não o político para servir à sociedade brasileira. Então, assim, existe imunidade parlamentar. O político pode falar o que quiser. O cidadão, quando xinga o político, vai lá e se ferra. Eu acho que essa conversa não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, é sobre uma classe que faz as leis para se proteger da sociedade que ela diz servir. É muito mais embaixo o buraco, é estrutural. Tudo é feito para proteger o político do cidadão, enquanto o cidadão não se defende do político. O político faz o que quer, tem imunidade, entende? Então, assim, qual que é o crime de você falar uma coisa? E outra, falar, então pode falar? A Jovem Pan é uma empresa com pessoas mostrando o rosto, pessoas falando, dando nome à cara. Responsabiliza esses indivíduos pelo que for dito, caso seja dito algum absurdo, né? Agora, conversar, impedir uma empresa de conversar, não dá. Isso é muito diferente. Fake news é um exército de fake, é um exército de disparo em veículos, inventando notícia. É muito clara a diferença de uma coisa e da outra. Você pode falar qualquer coisa no Brasil, tá? Você pode falar qualquer mentira no Brasil, se você estiver do lado certo. Ontem, no Prós e Contras, Jorge Cajuru disse que é revoltante o que está acontecendo. É lamentável o que a gente está vendo hoje, é revoltante e não tem como, inclusive, para concluir essa primeira parte, o restante da imprensa não apresentar a sua solidariedade ao grupo Jovem Pan. Porque amanhã será você, Rede Globo, Rede Bandeirantes. Amanhã não há nenhuma dúvida disso. Então nós da imprensa temos este defeito grave. Nós não sabemos usar a palavra solidariedade. Na Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten se mostrou indignado com o TSE. Vamos conferir. A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz, com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer, com base em decisão do TSE aos seus jornalistas, que não podem mais chamar o Lula de Lula. São 14h30. Eu queria só trazer acrescentar um ingrediente nessa discussão,
que é o seguinte: no último debate presidencial na Band, nós tivemos mais uma vez uma fala do candidato Luiz Inácio Lula da Silva dizendo o seguinte, que foi um grande erro da Operação Lava Jato ter fechado as construtoras, porque as construtoras empregavam muita gente, muitas famílias. Deviam ser presos apenas os executivos e não se fechar uma construtora. Nós estamos falando de uma construtora que desviou muito dinheiro, mais dinheiro do que qualquer pessoa nesse país pode imaginar. Não comparando a Jovem Pan com a Odebrecht, porque uma coisa não tem a ver com a outra, mas partindo do raciocínio do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, se a Odebrecht, que roubou, que saqueou, que acabou com o Brasil, não devia ser fechada, por que a Jovem Pan, que não cometeu crime nenhum, assim como Lula, até porque não foi condenado, não há condenação, não cometeu crime. A Odebrecht foi, tanto é que devolveu dinheiro ao país. Por que a Jovem Pan, que não cometeu crimes, tem que ser fechada? Alguém quer comentar? Olha, eu acho realmente um negócio impressionante o contorcionismo que o Lula e o PT precisam fazer para justificar os seus atos de censura. E, de fato, é muito interessante o raciocínio que você fez aqui, ô Pavinato, pelo seguinte: durante todo o período em que o Lula criticou a Operação Lava Jato e criticou as consequências da Lava Jato, ele sempre se atentou para o seguinte: é possível combater o erro, o equívoco, o crime, sem que se tire emprego, sem que se atente contra as empresas, sem que se atente contra a ordem econômica. Agora, o mais interessante é o seguinte: a Jovem Pan até aqui não foi condenada em nenhuma instância, o que há, por enquanto, são investigações do TSE. A Jovem Pan, até aqui, tem dado espaço para ambos os lados. Diversos programas aqui da emissora tem pessoas com diversas opiniões, alguns mais à esquerda, alguns mais à direita, ou seja, um exemplo de pluralidade e de democracia, e mesmo assim ele joga fora todo esse discurso que ele usou no caso da Lava Jato, porque quer que a Jovem Pan seja fechada, seja retirada do ar. É realmente uma coisa assim, uma falta de coerência que chega a nos assustar. E tem uma outra falta de coerência também que eu quero jogar neste caso, que é a seguinte: eu estava falando nas minhas redes sociais ontem que muita gente fala assim: nossa, você falando que é censura, o TSE tá barbarizando, é ilegal, você tá vendido, né? Porque as pessoas, quando têm argumento, falam isso. E eu falo assim com tranquilidade no coração, e o Holliday me conhece dessa época, quando começou a Lava Jato eu falei: olha, tem nulidade nesse processo, vai dar merda. E aí muita gente que defendeu a liberdade do Lula ou o recomeço do processo para que ele transcorresse sem nenhuma questão de nulidade, falava o seguinte: não é possível combater o mal com ilicitudes. Existe um comentarista muito famoso que era da casa que sempre falou isso. Mas isso valeu para o Lula. E agora não vale nessa campanha? Por que o TSE pode cometer ilicitudes ou atos ao arrepio da Constituição e lá atrás a Operação Lava Jato não pôde? Então é um conjunto de coisas desconexas. Uma hora eu sou contra o aborto, outra hora eu sou a favor do aborto. Eu sou amigo da comunidade trans e é um absurdo homem virar mulher. Aí não pode fechar o Odebrecht, mas tem que fechar a Jovem Pan, que também emprega muita gente. Onde é que nós vamos chegar? É o festival da disfarçatez? Porque isso é fake news. Porque uma das duas alternativas está errada. Ou você acha que tem que fechar, ou você acha que tem que deixar aberto. Não é possível as duas. Ou você acha que é natural ser trans, ou você acha que é um absurdo homem virar mulher. Não pode ter as duas opiniões. Uma das duas é falsa. Ou você acha que o judiciário pode ter uma grande causa e fazer uma irregularidade em nome dessa grande causa, ou você acha que a lei tem que prevalecer, a Constituição tem que prevalecer. Não existem. Uma dessas duas está falsa.